8 anos no ar, aqui no Valor Entrevista, na cidade de Gaspar. E hoje, presença ilustre aqui no estúdio do nosso canal. Hoje eu vou conversar com a Sabrina. Ela é da Trevo Comunicação, presta serviços aqui na região do Vale Europeu, tem base em Blumenau. E você é o nosso convidado para acompanhar esse bate-papo a partir de agora. Sabrina, seja bem-vinda ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui contigo, ela conversando um pouquinho sobre comunicação, que é essa nossa área que a gente gosta tanto de falar. Essa área é riquíssima, não para de crescer. Vocês, inclusive, já estão com quase 7 anos. Quase 7 anos, em maio de 2026 a gente faz 7 anos de bastante trabalho, uma boa equipe e bastante serviço agregado ao longo desses 7 anos de trabalho. Antes de eu ir para a primeira pergunta, eu queria entender o seguinte. Vocês têm quase 7 anos, mas a tua experiência com o segmento já é bem antes disso. Isso, eu tenho 14 anos de trabalho em comunicação, eu sou jornalista, formada em jornalismo aqui na região de Blumenau, e desde o finalzinho da faculdade já comecei a trabalhar na área de comunicação, cheguei a fazer alguns trabalhos para impresso, para revistas de negócios, mas eu sempre gostei muito da área de assessoria de imprensa. Então, são 14 anos trabalhando em assessoria de imprensa e sempre muito focado na comunicação B2B, quer dizer, de empresas que vendem para outras empresas, né? Então, são 7 anos de empresa do meu negócio, mas eu tenho aí uma bagagem também de bastante tempo em outras oportunidades. Perfeito. Então, para a gente começar o nosso papo aqui com a Sabrina, como começou a Trevo Comunicação? A gente brinca que a Trevo começou por demanda de mercado, né? Eu vinha de várias experiências aí em assessoria de imprensa, trabalhei bastante tempo na região de Blumenau e estava numa empresa de tecnologia, trabalhando também com assessoria de imprensa internamente, e aí alguns clientes, que hoje são nossos clientes, mas que eu já tinha trabalhado em outras oportunidades, nos procuraram, né? Me procuraram, olha, faz um trabalho aqui para mim, eu gostaria de fazer um freelancer contigo para esse trabalho. Vamos lá, vamos fazer. E aí esses freelancers acabaram se tornando clientes fixos. Tu vê. E aí em maio de 2019 eu sentei com o Alberto, que é meu sócio hoje, e falei, olha, a gente precisa escolher, ou eu sigo carreira executiva e continuo CLT, ou a gente abraça de fato esses freelancers que já eram clientes fixos e vamos tentar aí a oportunidade de empreender. E a gente decidiu então abri a Trevo em maio de 2019, nós tínhamos 5 clientes fixos. E aí até o final de 2019 já eram 13 clientes fixos, todos da área de tecnologia e indústria. E aí realmente, de fato, a coisa começou. Janeiro de 2020 a gente já contratou uma pessoa que está com a gente até hoje. Sim. E aí veio a pandemia, né? Então deu aquela mexida, a famosa pandemia, que aí a gente ficou um pouco perdido, né? Não sabia o que ia acontecer, mas graças a Deus as empresas entenderam que aquele momento era de comunicar também. Exato. Aquele momento precisava de um reforço, inclusive, de comunicação. E nós crescemos muito nos 2 anos de pandemia, então a gente aumentou a equipe, a gente abriu o escritório físico, nós fomos para uma média aí de 30 clientes até 2022 e realmente foi um período de muito aprendizado, mas também de entender que a gente estava no caminho certo. Exato. As empresas precisavam desse trabalho de comunicação mais especializado, com um olhar mais profissional, para também atingir o seu público-alvo em um momento em que as pessoas estavam muito mais suscetíveis às mensagens que chegavam a elas. Qual é a importância de uma assessoria de comunicação, Sabrina? Fundamental, né? Vou vender meu peixe agora. É fundamental porque as empresas precisam se comunicar de forma bastante especializada, elas precisam se comunicar de forma assertiva. Eu digo que a assessoria de imprensa ela não é um trabalho pontual. Você pode efetivamente fazer um trabalho, vou lançar aqui um produto, vou lançar um novo serviço da minha empresa e quero comunicar este novo produto pontualmente. Dá resultado? Claro que dá. Sim. Mas esse trabalho de relacionamento com a imprensa, em que você busca se posicionar, ser referência, ser reconhecido por aquilo que você faz, é um trabalho contínuo, é um trabalho de constância.
quanto mais você está na mídia, e vários dos nossos clientes já tiveram com você Exato. aqui, né, dando entrevista, conversando, mostrando o seu negócio de uma forma noticiosa, quer dizer, você não está aqui para vender alguma coisa, Exato. né, você não está fazendo um trabalho de publicidade, que é tão importante quanto, mas você está se colocando como referência, Exatamente. trazendo informação. E isso é fundamental. Gerando conteúdo. Gerando conteúdo. E conteúdo de valor, né? Conteúdo que realmente faça a diferença para o seu cliente. Sim. E aí, quando o seu cliente vai procurar um produto, vai procurar um serviço, ele vai lembrar de você. Porque ele tem essa recordação e sabe que você é uma pessoa, uma empresa que realmente se posiciona, que é confiável, que tem um serviço que ele possa contar naquele momento. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com a Sabrina Trevo Comunicação, aí da cidade de Blumenau, mas atende também. Tem clientes fora do estado, né? Temos. A gente tem cliente, a grande maioria em Blumenau, até por proximidade, mas nós temos clientes aqui em Gaspar, em Indaial, em Pomerode, em Joinville, em São Paulo. Então a gente atende aí uma gama bem diversa também de cidades. Que legal, que legal. Tá feliz com o trabalho? Eu acho que a gente sempre pode melhorar, mas hoje nós estamos num patamar muito legal, com uma equipe consolidada, com pessoas experientes ao nosso lado, tanto a equipe interna quanto os parceiros de negócios, então acho que isso faz muita diferença. E nós conseguimos nichar o nosso negócio, assim, e foi uma divisão de águas também, um divisor de águas muito importante para Trevo. Quando a gente começou a trabalhar, se começa a empreender, você não sabe muito bem para onde vai, né? E a gente sempre buscou muito apoio especializado, principalmente do Sebrae. Sim. E esse trabalho especializado nos mostrou que um caminho a ser seguido seria nichar o nosso negócio. Então hoje a gente atende 3 áreas específicas que são a indústria, a tecnologia da informação e o serviço B2B. Porque aí a gente especializa e isso facilita muito o trabalho, tanto para nós internamente, quanto a entrega de valor para o cliente, porque ele sabe que pode contar com a nossa equipe para um conteúdo mais especializado, aquele conteúdo que realmente conversa com o cliente dele. Exato. Então essa especialização acho que foi um ponto de virada muito legal, que nos fortaleceu muito no mercado também. Perfeito. E para atender toda essa clientela, agora eu vou perguntar a respeito da estrutura. Afinal de contas, você precisa ter profissionais qualificados, treinados e prontos para dar conta da demanda. Exatamente. Hoje nós somos... Pergunta boa, hein, Sabrina? Pergunta boa. Hoje nós somos em 10 pessoas, nós temos uma equipe bastante qualificada e é um cuidado que nós temos também na construção da equipe. Então hoje nós temos jornalistas que fazem parte da nossa equipe do núcleo de assessoria de imprensa, todas elas formadas, com experiência também no mercado, então com experiência em jornais, em TV, em revistas, e elas trazem essa bagagem de redação, então elas entendem o que as redações precisam, para que a gente possa também produzir um conteúdo que faça sentido para as redações e criar esse vínculo de relacionamento entre os nossos clientes e a mídia, né? Além disso, a gente tem também publicitários, então a gente tem hoje um núcleo de digital, em que a gente produz conteúdos para digital, leia-se redes sociais, inbound marketing, né? Esses canais de comunicação próprios em que você também abastece de conteúdo para o seu cliente. Exato. E a gente também tem um núcleo para isso. E recentemente nós abrimos também uma área de social listening, que é um trabalho pouco conhecido ainda, mas que grandes empresas têm procurado, que é o quê? Você fazer um monitoramento da sua marca para além dos seus canais oficiais. Então, o que estão falando de mim nas redes sociais como um todo, o que estão falando de mim nos portais de notícias, e a gente faz todo esse monitoramento para trazer para o cliente, olha, antecipar tendências. Olha, isso aqui é um ponto de atenção, né? Isso aqui... Estão falando sobre a sua marca, é importante você monitorar, se posicionar sobre isso, porque aí você antecipa também a necessidade do mercado. Perfeito. E para quem está precisando desse serviço, como entra em contato com vocês? falecom@trevocomunica.com ou pelo meu telefone 47992467215. A gente atende diretamente, pode falar comigo que a gente vai achar uma solução específica para a sua empresa. Eu vou deixar também o Instagram da Trevo, vai aparecer aqui na nossa edição. Pessoal, a gente está conversando com a Sabrina da Trevo Comunicação, da cidade de Blumenau, mas vocês já perceberam que ela atende aí por diversas cidades e até em outros estados também. Vamos para o segundo bloco? Vamos. Eu quero saber a respeito de serviços, dos clientes e, claro, os planos para 2026, afinal de contas, 2025 está nos deixando, estamos já na reta final de novembro para dezembro.
Para você que está aí, muito obrigado pela sua companhia. Agradeço também aos nossos parceiros que estão sempre conosco. Já voltamos. Esse vídeo que você está acompanhando aqui no Valor Entrevista tem a parceria da Depil Gaspar. Ela que é a nossa patrocinadora Master. E você, se estiver precisando desse serviço, sobrancelha, massagem, ventosa, limpeza de pele, todos os caminhos levam você a Depil Gaspar, aqui no bairro Gasparinho. Anota o telefone e agende o seu tratamento. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com a Sabrina Hoffman, ela é da Trevo Comunicação e está aqui no estúdio do Valor Entrevista aqui na cidade de Gaspar para falar de como foi o ano de 2025, a estrutura, como tudo começou, enfim, a história que ela tem e coloca à disposição de você que é cliente. E agora a gente vai falar de um ponto importantíssimo, os serviços da Trevo Comunicação. Vamos lá, Alan. Bom, o nosso primeiro serviço, a Trevo, surgiu para fazer assessoria de imprensa, que é esse relacionamento das marcas com a mídia, né? Trazer conteúdo de valor para as mídias e que você se posicione como referência na sua área através desse relacionamento com a imprensa. Então, eu quero ver a minha marca sendo notícia, é isso que a gente faz. Mas ao longo do tempo, e muito por demanda dos clientes também, que eu imagino que é o que você também, como comunicador, recebe, eu preciso de uma solução para digital, eu quero alguém que cuide das minhas redes sociais, mas eu não quero um outro fornecedor, você já entende o meu negócio, eu quero que você faça as redes sociais da minha marca. Então a gente agregou também alguns serviços. Sim. Serviço de conteúdo para redes sociais é um desses serviços que a gente faz hoje. Show. E geralmente é muito conectado com assessoria de imprensa. Hoje nós temos clientes que fazem só redes sociais com a gente, só maneira de falar. Maneira de falar, porque tem um universo aí enorme. Exatamente, né? E são algoritmos diferentes, né? Você sabe bem como é. Então a gente trabalha muitas vezes conectado com assessoria de imprensa, mas também era um projeto pontual apenas para redes sociais, nós fizemos também. Hoje a gente tem também uma área de social listening, que é essa visão que você tem da sua marca. Ele é muito mais voltado para grandes marcas, grandes empresas que têm um relacionamento bastante forte com o público, para entender o que se fala da sua marca, o que seu concorrente está fazendo, o que você pode antecipar de tendências para comunicar. E além disso, a gente faz também projetos editoriais. Então, olha, eu preciso de um roteiro para um vídeo institucional, eu preciso criar newsletter para os meus clientes, preciso fazer uma revista, preciso fazer um livro. A gente faz também serviço de ghostwriter. Legal. Então, que é o quê? Fazer esse trabalho de escrever para o cliente esse livro, né? Ele vai nos dar todas as informações, a gente faz a entrevista com ele e estrutura o conteúdo, faz a revisão, faz o trabalho junto com a gráfica, com a editora, para que esse livro realmente saia de um sonho para se tornar realidade. Perfeito. Então, para você que está nos acompanhando, vocês acabam de entender quais são os principais serviços que a Trevo Comunicação coloca aí à disposição dos seus clientes. Agora, falando de clientes, vocês têm quase 7 anos de trabalho. Eu acredito que muito dos clientes que vocês têm hoje veio por conta do boca a boca. Me fala como é essa clientela e o que vocês oferecem para eles. Tem algum plus? Muitos dos clientes, eu diria que 99% dos clientes vieram por indicação, o que é um fator muito positivo, porque é sinal de que o nosso trabalho tem a chancela do mercado, né? Então, acho que 99% vieram por indicação. Credibilidade. Credibilidade, exatamente. Ou porque o que a gente estava falando fora do ar, né? Talvez o cliente está nos procurando, não nos conheça, mas quando pergunta quem nós atendemos, fala, opa, conheço essa marca aqui, vou pedir indicação então, né? Então, são clientes que vêm muito por indicação. Hoje a gente tem uma carteira de quase 40 marcas. E uma das coisas que nós sentimos que mudou bastante nos últimos 2 anos é que nós entramos em grandes empresas. Sim. Não, de forma alguma, empresas menores não sejam interessantes para a gente, são muito interessantes. Lógico. Mas você sabe que em empresas grandes, geralmente é muito mais difícil você entrar. Exato. Né? E na área de comunicação, a gente tem grandes empresas de comunicação. Aqui na área, em São Paulo, que é um hub de comunicação, muitas vezes as grandes marcas acabam indo para São Paulo, indo para Sudeste para buscar esse fornecedor. E hoje a gente entrou em grandes marcas que têm aí
atuação nacional e internacional, marcas que têm investimento de fora, que fazem parte de grupo internacional, e isso também nos dá uma relevância muito bacana, porque a gente acaba entrando em uma outra estrutura, né, tanto de comunicação quanto de pessoas que se envolvem com a marca, e isso é bem interessante também. Eu vou acrescentar no que a Sabrina está comentando, porque me veio uma frase agora, que é aquela frase do santo de casa não faz milagre. Exato. Quando você passa a ter dentro da sua casa pessoas competentes, com um trabalho que motiva, com um trabalho que entrega e dá o retorno necessário, você acaba percebendo que faz sim toda a diferença você ter um profissional próximo de você. Essa ida até São Paulo ou nos grandes centros para buscar esse serviço, para buscar esses profissionais, às vezes a gente deixa de olhar para dentro e aí você passa a entender melhor que aqui tem profissionais de qualidade que podem te atender da melhor maneira possível, como se fosse também pessoas de outros estados. E eu arrisco dizer que a estrutura das empresas de comunicação de Santa Catarina e aqui de Blumenau, né, a própria Tempo, não deixam nada a desejar, e muitas vezes elas são melhores, inclusive, porque a gente investe muito em tecnologia, por exemplo, e eu já vi grandes marcas de comunicação, grandes agências de comunicação que ainda fazem a grande parte do trabalho manualmente. Então, assim, eu preciso de um relatório para entender onde eu saí na mídia nos últimos 3 meses. Olha aí. Eles vão te levar uma semana para entregar porque fazem na mão. A gente não, a gente tem tudo mapeado, tudo automatizado hoje. Ótimo. Se o meu cliente hoje me fala, Sabrina, eu preciso de um relatório aqui de 2025, preciso de um relatório dos últimos 3 meses, eu preciso de um relatório dessa pauta especificamente. Eu levo 5 minutos para entregar para ele. Porque está tudo automatizado, a gente tem um sistema de gestão em que está tudo registrado, que o cliente tem acesso, inclusive, e pode ver. Então, acho que até por nós estarmos em um polo de tecnologia, a gente entende a necessidade disso, né? E como faz diferença para o cliente ter isso de forma ágil. É um colaborador a mais dentro do investimento da empresa, mas é um retorno mais rápido para quem contrata a Trevo Comunicação. E, claro, uma segurança, né, Sabrina? Exatamente. O cliente tem todo o histórico de trabalho conosco, ele tem também essa certeza de que a nossa equipe está muito mais focada na estratégia do que no trabalho operacional, né? Então, o nosso cliente sabe que tem uma equipe que está na estratégia, na produção do conteúdo, no relacionamento com a imprensa, e que essa parte de, por exemplo, monitorar onde você está saindo na mídia, ela é muito mais automatizada. Então fica muito mais fácil de trabalhar dessa forma, né? Exato. Bem diferente de quando você começou no segmento. Muito diferente. Eu brinco que eu faço parte da pré-história da assessoria de imprensa, em que a gente ligava para a redação no telefone fixo, não existia nem WhatsApp, né? Então, se ele queria vender uma pauta para São Paulo, por exemplo, para a Folha de São Paulo, você tinha que ligar na redação, tentar encontrar o jornalista para conversar com ele. E hoje é muito mais fácil tudo isso, né? E vai ficar melhor, porque nós temos uma evolução aí a cada 5 anos das tecnologias, coisas que a gente não tinha há 5 anos atrás, que hoje faz parte do nosso dia a dia, que a gente se pergunta, tá, mas será mesmo que isso existe? E existe sim, e graças a Deus tem a tecnologia para auxiliar as empresas, não apenas da comunicação, mas todas as demais. Para a gente fechar o nosso papo aqui com a Sabrina, os planos para 2026, Sabrina? Continuar crescendo, continuar entregando solução de qualidade. A gente tem uma expectativa de aumentar a equipe, de aumentar profissionais, de estar em grandes marcas. Então, hoje, a gente atende marcas como o Grupo Crona, WK Sistemas, a Serasa, Brother do Brasil, que é uma marca internacional, um grupo internacional, um grupo japonês, né? E que está no Brasil hoje muito forte com máquinas de costura, impressão digital têxtil. Show. Então, a gente tem criado um vínculo com grandes marcas. O nosso objetivo é ter mais marcas de relevância também no nosso portfólio, sem deixar de olhar para quem está com a gente desde o início. Porque a gente tem hoje clientes que estão com a gente desde o dia 1 e que são extremamente fundamentais para a nossa história e para o nosso negócio. Então, esse olhar de que grandes marcas ou marcas de menor porte têm a mesma importância para a gente vai continuar em 2026 também. Perfeito. A gente quer crescer sem deixar de ter esse olhar personalizado para os nossos clientes. Na verdade, um trabalho humanizado. Humanizado. É aquela coisa que você falou, a tecnologia tá aí, né? A gente está vendo a inteligência artificial passar por um boom. A gente utiliza a inteligência artificial, mas a gente precisa entender que a sua comunicação ela precisa ser humanizada e não pasteurizada, né? Não pode ser igual para todo mundo.
Então a gente faz essa comunicação humanizada e técnica. Então eu preciso falar com o cara que é o engenheiro da construção civil. A gente vai fazer uma comunicação voltada para essa pessoa. Eu preciso falar com o gestor da área têxtil. A gente vai fazer uma comunicação personalizada. Então a gente vai, em 2026, agregar mais tecnologia para que seja cada vez mais humanizado. Perfeito. Aproveita e deixa uma mensagem, passa o telefone novamente e deixa uma mensagem aos nossos seguidores. Então, o telefone é 479-9246-7215 e eu deixo aqui a mensagem de que quem ainda não trabalha com assessoria de imprensa, quem ainda não faz esse trabalho de assessoria de comunicação, procure a Trevo, converse com a gente, entenda que a gente está aqui para te oferecer o melhor serviço para a sua realidade, para o que você precisa. Então, conte conosco em 2026 que a gente tem uma equipe bastante qualificada que pode te ajudar. Perfeito. Sabrina Hoffman, da Trevo Comunicação, mais uma vez aqui no Valor Entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, as portas sempre abertas para a gente também. Tamo junto. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Tchau.